Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber agora se já tem alguma posição, alguma decisão, se esse jogo já sabe se vai ser adiado ou não. Não, o jogo, ele já foi adiado. Adiado não, desculpa. Né? Se ele será remarcado, já tem uma possível data, né? Não. A gente não sabe, assim, a coisa está muito... aconteceu agora, a gente não sabe ainda quais serão as novas programações. O que a gente sabe é que iria ser uma situação muito ruim, desagradável, do ponto de vista de saúde pública. Esse jogo não era interessante que acontecesse. Nós agimos com coerência, prevaleceu a inteligência do STJD no sentido de acatar o nosso pedido, como de fato ele foi acatado. O jogo foi adiado, mas ainda não sabemos nada de quando esse jogo será remarcado. Isso a gente aguarda talvez nos próximos dias. Presidente, aqui é o André Rodrigues. Nós estamos ao vivo aqui no Sistema Sagres de Comunicação com relação aos exames realizados hoje pelo Goiás. Os exames confirmaram, de fato, os 10 atletas testaram positivo para a Covid ou não, com relação ao exame da sexta-feira, e que tipo de providência, claro, além da suspensão do jogo de hoje, que você agora aguarda da própria CBF com relação aos protocolos? Não está saindo. O gol. Oi. Agora que tá on. Oi. Alô? Voltou? André, tá na escuta? Marcelo Lopes de Osso. Então vamos lá, de novo. Eu vou voltar a explicar para você entender. Então, eu disse que o Goiás talvez seja um dos clubes que mais testou jogadores depois que a gente voltou a treinar. Sistematicamente, todas as semanas, a gente realiza os nossos testes. E, corriqueiramente, a gente tem o acometimento de positivo em 2 jogadores, às vezes 1 ou 2 membros da comissão técnica. E o que acontece é que, depois do início do Campeonato Brasileiro, nós estamos seguindo o critério de um protocolo estabelecido pela CBF. Qual é esse critério? Qual é o protocolo? Existe um laboratório central, vamos dizer assim, que tem feito os testes de todos os clubes de futebol do Brasil, de todas as séries. E eu estou vendo que está... que a gente estava fazendo com o nosso laboratório, nós que eu digo aqui de Goiânia, que estava acontecendo de uma forma bem metódica, bem certinha no seu dia a dia, de repente a coisa começou a ficar um pouco confusa. Aí eu vou contar essa história que aconteceu. Na última quinta-feira, nós fomos convocados para fazer então o primeiro teste com esse novo laboratório. E o que aconteceu foi que no final, nós fizemos os testes na quinta-feira pela manhã, e quando foi no final do dia, nós recebemos um comunicado que esses testes, esses exames, teriam sido mal acondicionados e seria necessário a repetição desses exames na sexta-feira. Os atletas ficaram muito chateados, porque esse exame ele é extremamente desagradável para ser feito, tem que introduzir um cotonete no nariz, ninguém gosta de fazer esse exame. Mas os atletas vieram na sexta e fizeram novamente esses exames.
com a promessa desse laboratório que nós iríamos receber esses resultados no sábado, até 16 horas. Chegou 16 horas, nada, 18 horas, nada, 20 horas, recebemos um comunicado de que esses exames só teriam o resultado divulgado no domingo, no dia de hoje. De fato, nós recebemos esses resultados no domingo, 10 horas da manhã, às 6 horas antes do início da partida. E com a bela surpresa de 10 atletas contaminados. Isso nos pegou de surpresa, porque nós tínhamos, para você ter uma ideia, nós tínhamos 23 elementos, jogadores concentrados, menos 10, sobrou 13. 11 para titular, 2 para banco. Ou seja, uma situação extremamente inusitada, né? Não tem como. Desportivamente iria ser ruim você ir para campo com 11 mais 2. E dessa forma, o nosso departamento jurídico, que estávamos em contato durante todo o dia de hoje, achou melhor, achou preferível que nós entrássemos com uma liminar no STJD, com uma série de alegações, inclusive todas essas que eu falei para você. E, de forma muito inteligente e coerente, o STJD acolheu esse nosso pedido, deu uma liminar positiva, deu uma liminar favorável e o jogo foi adiado. Presidente Marcelo, Alex Rodrigues, da Rádio CBN, é bom estar falando contigo. E, claro, que o senhor vive também o futebol, não só relacionado ao Goiás, mas também a outras situações, e deve ter percebido que ontem, na estreia do Vila, o Vila também enfrentou problemas. Na Série C tivemos o Imperatriz com problemas, entre outras equipes. Não sei se todos os exames foram feitos pelo mesmo laboratório, mas a partir de então, o Goiás ele pode tomar aí uma iniciativa de pedir, de repente, que a CBF procure um outro laboratório, uma outra condição para fazer esses exames, tendo em vista que na quarta já tem um jogo contra o Atlético Paranaense? Alex, eu acho que isso vai acontecer. Inevitavelmente, eu acho que a CBF ela vai ter que rever essa sua logística. Você citou ontem a questão do Vila Nova. Os jogadores viajaram sem saber, sem ter o resultado dos seus exames. E eu fiquei sabendo que lá deu o resultado positivo de um atleta. E eu pergunto, esse atleta ele se deslocou daqui de Goiânia, ele entrou dentro de um avião, ele colocou em risco uma série de pessoas que estiveram em contato com ele e foi lá para a cidade e o resultado ele foi avisado apenas lá em Manaus. Errado. E eu agora vou citar o exemplo nosso aqui do Goiás. Nós tínhamos que ter esses exames, eles têm que ser comunicados ao clube com uma certa antecedência que faça com que o clube, às vezes, concentre apenas os jogadores que nós tenhamos a certeza que os exames deles estão negativos. E o que aconteceu nesse nosso caso? Nós concentramos todo mundo, todos os 23, e fomos saber do resultado positivo desses atletas apenas no dia de hoje. Ou seja, todos esses atletas, eles tiveram uma convivência comunitária ali na concentração durante todo o dia de sábado e durante todo o dia de hoje. E isso faz com que várias pessoas possam entrar em contato, que tiveram seus exames negativados, mas que daqui a pouco, se for fazer o exame agora, já são positivos, porque eles tiveram contato. Então, assim, foi uma falha grotesca. É importante que... eu já imaginava que esse tipo de situação iria acontecer. O nosso campeonato, ele é muito complexo, ele é muito grande. O Brasil é um país continental. Se falamos de Série A, Série B, Série C e Série D que estão sendo testados. Ou seja, a complexidade dessa testagem é extremamente grande. Aí vou te respondendo a pergunta. A CBF vai rever? Eu acho que vai. Seria muito mais prudente que nós elegêssemos 1 ou 2 laboratórios de referência em cada cidade e esses laboratórios ficassem com a responsabilidade de enviar os seus resultados para a CBF com os resultados positivo ou negativo. Eu acho que isso é a coisa mais fácil do mundo de acontecer. Eu acho que da forma que foi feita, foi uma forma equivocada e deu no que deu. Marcelo Almeida, Pedro Henrique Gerinho, bom ouvi-lo aqui da Rádio Band News FM, estamos ao vivo. O senhor falou de uma situação muito... Gerinho, Pedro Henrique, você pode fazer a pergunta agora. Tá bom, Thaís, muito obrigado. Presidente Marcelo Almeida, ao vivo aqui na Rádio Band News FM, é o Pedro Henrique Gerinho quem está falando. O senhor acabou colocando sobre falha grotesca que aconteceu, trouxe um cenário muito detalhado do que aconteceu na quinta-feira na testagem,
não deu certo, os jogadores precisaram fazer de novo na sexta-feira, e o resultado que teria que ter saído no sábado só foi conhecido pelo Goiás hoje, com 10 jogadores testados de forma positiva. Se tem alguém que deve ser responsabilizado pelo que aconteceu, quem é, presidente? E o que a gente pode esperar a partir de agora? Bom ouvir. Eu não quero aqui apontar o dedo para ninguém. O que eu quero dizer é que aconteceu uma situação inusitada, houve falha grotesca, lógico que houve falha grotesca. Vou te falar uma coisa, no dia de hoje, eu comecei a lembrar do que aconteceu com o Bragantino, Red Bull, que teve um problema muito parecido durante a realização do Campeonato Paulista, onde, se eu não me engano, 18 atletas foram positivados nesses exames, e na véspera, bem na véspera do jogo, a poucas horas do jogo, parece, que o time foi comunicado que teria havido um equívoco por parte do laboratório e que aqueles exames eram falso positivos. Ou seja, colocaram os jogadores fora de jogo e, de repente, recrutaram todos para que eles pudessem participar do jogo novamente. E isso a gente sabe que concentração, quando você está concentrado para um jogo, você tem que estar rigidamente concentrado. E hoje foi eu vou chamar que o dia de hoje foi um dia de desconcentração. Foi um dia estressado para mim, estressado para os jogadores, estressado para todo mundo. Os jogadores, eles sabiam que eles estavam de uma situação extremamente séria. Estavam positivos, não estavam, fico, não fico, vou para o jogo, não vou para o jogo, quem que chama, ligou para jogador, tinha jogador que foi recrutado, que ele estava no interior, na casa do pai dele, comemorando o Dia dos Pais. E esse cara saiu de lá do interior, veio para Goiânia, para possivelmente participar do jogo de hoje, porque ele não tinha sido convocado para concentração, mas ele poderia daqui a pouco participar do jogo. Ou seja, uma situação extremamente inusitada, erros grotescos, mas eu disse, eu não vou apontar dedo para ninguém, é uma situação nova, eu só esperava que isso não precisava acontecer com a gente, Goiás Esporte Clube. Eu esperava que os equívocos pudessem ser menores e não tão grande e tão catastrófico e desastroso como foi o de hoje, porque era um jogo que ia render para a gente um quantitativo financeiro bastante satisfatório, porque era um jogo de TV aberta para o Brasil inteiro. Não tivemos esse jogo sendo realizado. Assim, nós gastamos muito dinheiro arrumando o estádio, arrumando o palco da nossa festa, e daqui a pouco foi tudo por água abaixo. Ou seja, uma situação bastante ruim. O Goiás gastou muito dinheiro com isso, podem ter certeza, e eu tenho certeza que ninguém vai pagar essa conta. Boa tarde, presidente. Felipe Lucena, do Diário Lance, falando. Eu queria saber do senhor como é que foi o diálogo, se é que ele existiu, com a diretoria do São Paulo. Como que o São Paulo se manifestou a respeito do pedido de vocês para adiar o jogo? E se já tem alguma previsão de quando esse jogo vai ser realizado? Vocês estão planejando fazer amanhã, vão fazer na Serrinha mesmo? O que vocês estão pensando aí de próximos passos? Obrigado. Olha, o São Paulo agiu de forma bastante fria, vamos dizer assim. O São Paulo ele veio aqui com o propósito de ir para o jogo, se caso ele existisse. Mas, de repente, como eu sabia que nós tínhamos dado entrada com uma liminar no STJD e estávamos a poucos minutos de termos essa liminar sendo referendada, e eu cheguei, eu procurei o representante do clube, era o Raí estava aqui, ele está aqui, aqui em Goiânia, nas nossas dependências. Eu chamei o Raí e posicionei, e simplesmente eu disse, vocês estão entrando dentro de campo, mas pode acontecer de nós termos uma liminar a nosso favor referendada e, consequentemente, pode ser que o jogo não aconteça. Ele falou assim, vamos esperar o comunicado oficial, então, da CBF. Foi uma coisa muito fria, assim, mas não houve ninguém me ligando, me procurando. Na verdade, fui eu que fui atrás e avisei. Presidente Marcelo, Edson Júnior, pouca gente de falar sobre essa questão tão bem quanto o senhor. O senhor é presidente de um clube e foi médico por um bom tempo. De uma forma abrangente, o que o senhor acredita que pode acontecer de agora para frente com toda essa situação do futebol e da pandemia no Brasil? Ô Edson, muito bom falar com você. É o seguinte, o mundo ele não vai parar. O mundo não pode parar.
Só que a gente não pode ser vencido de forma muito fácil por esse vírus. Eu acho que nós temos, o nosso cérebro é muito mais poderoso do que desse vírus. Então eu acho que cabe a nós, como seres humanos, termos atitudes mais corretas. Nós temos que agir de forma mais pensada. O que aconteceu hoje foi simplesmente, assim, se tinha chance de acontecer um erro, aconteceu hoje. Eu acho que isso não vai acontecer de novo. Eu acho que se nós tivéssemos uma descentralização nessa questão dos exames, esse equívoco não teria acontecido. Se nós tivéssemos feito o exame na quinta-feira e tivéssemos recebido o resultado desse exame na sexta, nada disso tinha acontecido. Nada. Mas acondicionaram de forma equivocada o exame na quinta-feira. Tivemos que repetir o exame na sexta. O exame era para sair no sábado, não saiu. Só saiu hoje. Essa é a senha do erro. E foi o que aconteceu. Foi uma sucessão de erros um atrás do outro. Isso não pode acontecer. E espero que as pessoas aprendam com esses erros. Hoje, por exemplo, nós estaremos, para você ter uma ideia, olha só, nós estaremos repetindo o exame agora à noite, já prevendo o jogo do Atlético Paranaense, que vai acontecer na quarta. E eu já disse, a gente não embarca para Curitiba se nós não tivermos os resultados dos exames, positivo ou negativo, na nossa mão antes de terça-feira. Então, assim, eu espero que esse erro de hoje, que esse equívoco de hoje, sirva como um mero ensinamento. Agora é o Wagner, por favor. Marcelo, boa tarde. Depois de toda essa situação que acabou acontecendo, quais são os próximos passos? O que o Goiás vai procurar fazer já de amanhã, em questão jurídica, em questão de conversa com a CBF, com a STJD? O que você já tem planejado aí para fazer amanhã mesmo, para que essa situação, obviamente, não aconteça de novo? Não, na verdade, não tem muito o que ser feito em termos de STJD. O STJD já agiu da forma que poderia agir no dia de hoje. E nós fizemos o pedido para que essa partida não acontecesse, e como eu disse, eu tenho até que parabenizar o STJD, porque agiu de forma muito inteligente, de forma muito coerente, porque era, no meu entendimento, que eu não sou jurista, não sou advogado, eu acho que era assim mesmo, pensando em saúde coletiva, saúde pública, tinha que ser agido, era dessa forma mesmo. Agora, eu acho que não tem muito o que pensar, porque essas atitudes, elas têm que partir de cima para baixo. Os clubes, eles acatam as regras que são impostas para eles. Nós acatamos, procuramos acatar, mas tudo tem um limite. Não dá também para você ficar respeitando tudo aquilo que nos é imposto. Nesse dia de hoje, nós fizemos essa solicitação porque nós sentimos que nós estávamos sendo prejudicados. Agora, a partir do momento que todos nós fomos favoráveis ao reinício do Campeonato Brasileiro, todos nós já sabíamos que iríamos passar por essa dificuldade. Essa dificuldade é apenas uma delas. Só para vocês terem uma ideia, eu mudei totalmente a logística do nosso clube no quesito viagem. Antes, nós fazíamos as nossas viagens todas em aviões comerciais convencionais. E a partir de agora, nós mudamos nossa logística fazendo voo apenas em voo fretado. Para quê? Para que nós não exponhamos os nossos jogadores a riscos de espera em aeroportos, para que a gente não coloque nossos atletas no meio de várias pessoas dentro de um avião que provavelmente possam estar contaminados. Ou seja, mudou tudo. Está tudo muito diferente. E isso está fazendo com que a gente gaste muito mais dinheiro. Dinheiro que a gente não tem. Essa é a grande minha preocupação. Então, eu confesso para você que eu espero que todos olhem com um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Nem eu sei ainda. Marcela, a Júlia está sem microfone, ela quer saber sobre os exames da contraprova, se já saíram os resultados. Só para vocês terem uma ideia. Nós fizemos o exame, essa história longa que eu contei, que eu não vou repetir. Diante disso, nós resolvemos, por conta própria, por custo nosso, repetir os exames, para saber se existia veracidade nesses resultados. E desses 10 exames que nós fizemos,
Foi uma corrida contra o tempo hoje. Um laboratório que costumeiramente faz nossos exames, eu fiquei persistentemente cobrando, insistindo para que ficasse pronto, e ficou pronto faltando 10 minutos para as 16 horas. E desses 10 exames que deram positivos, 9 foram de fato positivos e 1 foi negativo. Então, houve essa pequena divergência. Agora, João Paulo de Medeiros. Boa tarde, Marcelo. Eu gostaria de saber de você como que fica agora, né? Qual o próximo passo para esse jogo especificamente do Atlético Paranaense, né? Porque como os jogadores estiveram concentrados juntos, há um risco de ter um número maior ainda de jogadores infectados. Qual que é a primeira providência que o Goiás vai fazer em relação a essa segunda rodada? Tá, aí eu vou te fazer vou falar como médico agora, João Paulo. Primeiro que é uma situação extremamente complicada, sim, eu entendo. Mas suponhamos que um atleta tenha tido contato com um positivo hoje, ou ontem que seja. Então os dois entraram em contato ontem. Vai ser esse exame desse protocolo que a CBF exige da gente, ele vai ser refeito hoje à noite. Então, o atleta que entrou em contato com esse positivo foi ontem. No D+1, a gente chama D+1, é o período de contato. No D+1, ele não vai dar positivo. Ele vai dar positivo no D+2, D+3. E aí está o grande problema. Porque eu faço hoje um exame de um atleta e ele vai viajar. Porque a partir do momento que eu tenho um documento que oficializa que ele está negativo, ele está autorizado a viajar. Só que, de repente, o positivo dele vai dar terça ou quarta. Mas eu não vou ter mais nenhum exame para fazer dele na terça ou na quarta, porque oficialmente o exame para o jogo do Atlético Paranaense vai ser feito hoje. Então eu tenho segunda, tenho terça e tenho quarta. Então, se ele for positivo, ele vai ser positivo terça ou quarta. Hoje ele não vai ser positivo. Então, assim, é um imbróglio muito grande. Então, essas regras que talvez tenham que ser mudadas. Bruno Daniel, pode fazer sua pergunta. Presidente Marcelo, estamos ao vivo também. Muito obrigado por estar falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Presidente, nós temos identificado algumas falhas, vamos dizer, nesse protocolo, né? E dentre essas falhas, essa questão, por exemplo, o jogador faz o teste e daqui a pouco demora um pouco a sair esse resultado. E aí o jogador não fica também concentrado. Quer dizer, mesmo depois de fazer o teste e o resultado, mesmo que dê negativo, há o risco do jogador, por exemplo, pegar o Covid nesse meio termo aí. Como que dá para amenizar esse tipo de problema? E como é que você está queimando aí os seus neurônios para tentar minimizar esse tipo de situação que aconteceu hoje para não acontecer de novo, presidente? Daniel, bom falar com você. Uma pergunta extremamente pertinente e inteligente, Daniel. Exatamente isso. O cara faz um teste hoje e ele, de repente, ele faz o teste e vai para o mundo. E ele fez o teste e o resultado sai amanhã, ou depois de manhã. Deu negativo, mas ele foi para o mundo depois que ele fez o teste. E lá no mundo ele pega a doença. Ele vai pensar que ele está negativo, mas de fato, de repente, ele pode estar positivo. Então, nesse caso, Bruno, nós tínhamos que fazer, daqui a pouco, se fosse para fazer a coisa muito rígida e com todos os critérios possíveis e existentes, nós tínhamos que fazer igual a Alemanha fez. Como é que a Alemanha fazia? Ela pegava todos os jogadores e concentrava apenas aqueles que iam para o jogo. Departamento médico, comissão técnica, treinador e jogador. Todo aquele grupo ficava fechado. Fica fechado. No mundinho deles. Ninguém entrava. E semanalmente, antes de todo jogo, ele fazia um exame. Deu negativo, vai para o jogo. Acabou o jogo, volta todo mundo para o mesmo ambiente. E aí sim dá certo. E vocês devem ter ouvido falar numa notícia onde, inusitadamente, um treinador que fazia parte de um grupo desses, saiu para comprar uma pasta de dente. Esse cara saiu, comunicaram para a Federação Alemã que esse cara tinha saído, esse cara foi punido, porque ele descumpriu a regra de sair daquele ambiente fechado. Então,
se fosse para fazer uma coisa coerente, rígida, certa e com princípios, é só assim para dar certo. Caso contrário, de repente é tudo um faz de conta, né? José Martins pode fazer sua pergunta. Tô ouvindo, não. José Martins, você vai perguntar? Alguém mais que está na sala quer fazer alguma pergunta e não participou ainda da reunião? Porque tem umas pessoas aqui que entraram que não estão com o nome, apenas a identificação do veículo. Alguém ainda quer fazer alguma pergunta que não tenha feito? Bom, então ok, gente. Pessoal, vocês aqui da nossa rotina diária, André Rodrigues, quer fazer mais alguma pergunta? Pode sim, Bruno, faça a pergunta, a gente está aqui para esclarecer tudo. Ok. Presidente, eu sei que não pode ser aí o Goiás, de repente, criar a regra, né, para o futebol brasileiro, mas dentro de tudo que você colocou agora nessa resposta que nós conversamos nesse momento, o Goiás pode tomar a iniciativa de ter esse trabalho extremamente profissional, e a gente sabe que vocês são médicos, o Goiás é sério, é um clube muito sério, dá para o Goiás tomar uma iniciativa como essa para preservar seus jogadores, proteger o seu ambiente, mas também, né, presidente, hoje aí? Oi. Tá ouvindo? O Bruno, eu acho que isso tudo muito utópico para a nossa realidade. Nós vivemos numa outra realidade, aqui não é a Alemanha, o nosso tamanho não é a Alemanha, a nossa cultura não é a cultura alemã. Então eu acho que esse modelo europeu, esse modelo alemão, não encaixaria na gente nunca. Porque, principalmente pelo fato de que nós estamos falando de um campeonato de 9 meses de duração. Então, assim, é praticamente inimaginável que todos aceitassem. Lá na Alemanha aconteceu isso porque era um final de campeonato. Eles fizeram daquela forma para fazer com que o campeonato se encerrasse. Durou talvez algumas semanas. Nesse modelo, esquece que não dá certo jamais. Agora, poderíamos talvez aprimorar. Para você ter uma ideia, nós, Goiás Esporte Clube, sem poder, nós estamos pagando voos fretados para que os nossos jogadores fiquem mais seguros do que se eles estivessem viajando em aeronaves comerciais convencionais. Isso custa dinheiro. Nós estamos patrocinando isso. Eu pergunto, quais clubes do Brasil têm a condição financeira de fazer isso? Você conta nos dedos de uma mão. Eu não poderia estar fazendo isso. Estou fazendo isso, é luxo, mas é muito mais do que luxo, segurança da saúde dos atletas. Então, eu acho que, por exemplo, deveríamos ter, de repente, um convênio da CBF com alguma aérea para, de repente, estar fazendo esses voos fretados com todos os clubes. Já que é para fazer, vamos fazer sério. Já que é para fazer, vamos fazer a coisa de uma forma onde haja todos os critérios possíveis e imagináveis. É dispendioso? Eu acredito que seja muito. É muito caro. É muito difícil. Mas já que é para ter, vamos fazer sério. André Rodrigues, pode ir. Marcelo, voltamos ao vivo, aqui contigo no Sistema Sagres Comunicação. Marcelo, e tudo o que aconteceu hoje, né, na questão Covid, nós sabemos que a direção do Goiás, ela já vinha trabalhando em cima de mais reforços para o Goiás, contratou o Baggio, estava no mercado buscando aí um camisa 10 e também o volante para o Ney Franco. Tudo o que aconteceu hoje faz a direção do Goiás repensar, de repente, o tema reforços e buscar ainda mais reforços, além
dos quais você está buscando? Vocês devem estar sabendo também que existe a possibilidade de nossos jogos, de que nossos jogos possam acontecer no intervalo inferior a 66 horas, que é o preconizado. Ou seja, pode ser que nós tenhamos jogos com 48 horas de intervalo de um para o outro. Eu estou falando isso para que a gente possa fazer um campeonato bem feito. Vai ser essencial um elenco maior do que o normal. Eu estou com dificuldade agora. Eu tinha dificuldade para o jogo de São Paulo. Agora eu vou ter dificuldade para o jogo do Atlético Paranaense também. E com toda certeza para o jogo do Palmeiras também. Porque esses jogadores que foram positivos, eles têm que automaticamente serem afastados. E a gente vai ter que ficar retestando esses atletas para saber qual o momento que eles vão estar negativados. Então isso faz com que seja exigido dos clubes um elenco maior. Então daqui a pouco a gente vai ter que ter mais jogador sim. Porque num piscar de olhos você perde 10 jogadores. Isso aconteceu comigo. Pode ser que aconteça com outro. Pode ser que aconteça com qualquer um. Então, se faz necessário um elenco maior, sim. Não é o que eu queria. Porque eu sou contra elenco grande. Mas eu tô achando que vai ser necessário. Eu tô sem elenco para ir pro jogo contra o Atlético Paranaense. Só isso. Ok, pessoal, acho que todos aqui já perguntaram, né? Então, por hoje, a gente agradece